Olá galera, olá turma, bem-vindos ao Biologia de Infinitas Possibilidades. Vamos juntos estudar hoje um assunto que tem sido o pipoco do Enem, um assunto que tem te feito dormir mais tarde, estudando algumas coisas cabulosas, cavernosas. Como tudo na vida evolui, vamos estudar junto a evolução, beleza? Eu queria convidar você a dar aquele joinha aqui no nosso canal, a curtir o nosso vídeo, divulga. Quanto melhor for a divulgação, mais a gente vai se empolgar para fazer mais e melhor para você. Eu queria te mostrar que a gente está de intro nova, aproveitando a deixa dessa nossa aula de hoje, não é isso? Já que vamos falar de evolução, tudo na vida evolui, nosso canal evolui, ganhamos uma intro nova. Em breve vamos ganhar um layout totalmente novo para instigar você a viver juntamente comigo uma biologia de infinitas possibilidades. Eu sou o professor Daniel Sena e quero convidar você a viver juntos essa nova aventura. Vamos junto? Olá galera, para essa aula de hoje, falar um pouquinho aqui de evolução, eu queria te avisar algumas coisas importantes. Primeira coisa, nos dá aquela força, curte as nossas mídias sociais, que já é de praxe. Segunda coisa, essa aula vai ser dividida em 3 partes, em 3 módulos devido à sua extensão. Para você não morgar, para você não ficar desanimado, a gente vai dividir em 3 partes. Se você precisa estudar toda a evolução, favor, assista as 3 partes. Nas 3 partes, terceiro aviso importante, vai ficar um link embaixo na descrição do vídeo e nesse link você encontra uma pequena ficha. Uma pequena apostila que pode te ajudar a revisar. Essa apostila não está completa, essa ficha tem espaços em branco para você assistir a nossa aula e na hora de revisar e na hora de estudar você usar como ferramenta para complementar. Beleza? Vamos junto começar essa brincadeira? Isso aqui é muito importante. Turma, estudar evolução é uma coisa muito legal. É responder algumas perguntas que são inquietantes. É a gente tirar o inconsciente coletivo de algumas coisas equivocadas que a gente tem. Sabe aquela ideia de que o ser humano veio do macaco? Mal compreendida e mal elucidada aí nos dias atuais? Primeira coisa que a gente vai tirar da cabeça é isso. A evolução não é a parte da biologia que está preocupada em dizer que o homem veio do macaco ou que tal espécie veio de outra espécie. Não é bem isso, nunca foi e nunca será. Trata-se de uma interpretação equivocada da ideia de Darwin. Inclusive, quando ele foi anunciar essa ideia no meio científico. A evolução é a parte da biologia que se preocupa em responder isso que você está vendo. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe uma biodiversidade muito grande de espécies, ou seja, um número vasto de espécies diferentes. E a resposta que a evolução vem trazer para a gente é: e como é que tem essas espécies tão diferentes, professor? Como é que a gente observa tanto tipo de planta, de bactéria, de símios, de primatas, de peixes, de anfíbios? Como é que surgiu isso tudo na Terra? Para isso a gente conta com algumas teorias, mas basicamente a evolução é a parte da biologia que se preocupa em estudar a biodiversidade, ou a diversidade biológica. Bem, um breve histórico com algumas definições são importantes, tá certo? A evolução pode ser compreendida, portanto, como a parte da biologia que explica, turma, os mecanismos de diferenciação dos seres vivos. Processo de constante transformação e substituição da espécie, ou seja, algumas espécies foram se transformando, foram substituindo as do passado, se tornando as espécies atuais. Essa teoria é antagônica ao fixismo. Fixismo é uma ideia que acredita, que defende o que a gente chama de imutabilidade das espécies. O que seria essa imutabilidade das espécies? O fato das espécies, não sofrerem transformações. Elas não vão sofrer transformações segundo essa teoria fixista, tá certo? Algumas pessoas criacionistas também são, por tabela, fixistas. Acreditam que no estalo de dedo, a sua divindade criou todas as espécies da forma como elas são. E não há transformação de uma espécie em outra. Tá certo? É um pouco difícil falar dessas coisas, é um pouco polêmico, porque a gente tem aí os fósseis, e os fósseis conseguem contar uma história da Terra. Essa história só faz sentido à luz da evolução. E a gente tem, de maneira antagônica ao fixismo, o evolucionismo, a escola evolucionista, as teorias da evolução. Tá certo?
Relembrando um pouco essa história do criacionismo e do fixismo. O criacionismo é uma teoria que diz que divindades, como por exemplo Deus, né, Jeová e Yahvé na tradição judaico-cristã, criou todos os seres vivos, tá certo? Da forma como eles já são encontrados, certo? Isso já tem uma vertente mais moderna do criacionismo que até acredita na transformação e substituição de espécies ao longo do tempo. Mas um Deus criando todas essas coisas, uma divindade criando todas essas coisas, todos esses seres vivos. Inclusive o homem, né? Já algumas pessoas criacionistas também embarcam junto em ideias fixistas. Ou seja, a partir do momento em que a vida surgiu na Terra, a bactéria já era bactéria, homem já era homem, tá certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente queria chegar, o criacionismo e o fixismo. Ambas acreditam na não modificação dos seres vivos, tá? Segundo essa galera aqui, a gente não tem modificação e substituição dos seres vivos ao longo do tempo. Já as escolas evolucionistas, aquelas que acreditam na mutabilidade das espécies, na transmutação, na diferenciação genômica e aí fenotípica dos seres vivos, a gente tem o Lamarck e o Darwin como caras que bateram de frente aí com a sociedade, trazendo ideias novas. Claro que eles não estavam sozinhos, mas eles foram os grandes sistematizadores desse processo. Foi o pessoal que sentou o bumbum na cadeira e resolveu escrever pra gente, beleza? Eles têm umas teorias meio antagônicas, sabe? Os processos pelos quais eles vão explicar a evolução são bem distintos. Vamos começar por Lamarck. Esse cara, ele se baseou em 3 leis. Segundo ele, existiam 3 mecanismos capazes de gerar diferenciação nos seres vivos. O primeiro deles é a adaptação ao meio, ou seja, o meio consegue induzir modificações nos seres vivos e essas modificações vão ser fisiológicas, vão ser anatômicas, vão ser comportamentais. O meio já vai promover modificação nos seres vivos, tá certo? Na interação com o meio ambiente a gente vai ganhando e vai perdendo características, tá joia? Segunda lei, e talvez a mais cobrada em vestibular, viu fera Enem, viu fera dos vestibulares locais regionais, é a lei do uso e do desuso. Segundo essa lei, o órgão ou estrutura que o indivíduo mais utilizar vai se desenvolver, tá certo? Vai melhorar. Aquele órgão, aquela estrutura que o indivíduo menos utilizar, ela vai evoluir, ela vai atrofiar até desaparecer, tá certo? E a terceira lei, a terceira regra dele é a hereditariedade dos caracteres adquiridos. O meio já me modificava, aquele órgão, aquela estrutura que eu mais utilizar se desenvolve, e isso já é passado para a minha prole. Olha, uma maneira clássica da gente explicar isso é com o pescoço das girafas. Porque, segundo Lamarck, na tentativa de alcançar frutos e folhas cada vez mais altas, as girafas tiveram seu pescoço esticado. É meio doido, mas é mais ou menos isso que ele queria dizer. Uma coisa importante sobre a lei do uso e do desuso é que, como o pescoço estava sendo muito utilizado, ele cresceu, ele se desenvolveu. Já a cauda das girafas teria evoluído, teria atrofiado, pela falta de uso, segundo Lamarck. Você já reparou como é a cauda de uma girafa? Eu peguei uma fotinho. Saca aqui como é que é esse negócio. Vê essa imagem aqui do lado. Tá vendo esse rabinho aí? Segundo Lamarck, uso e desuso. Como usou pouquinho, ficou assim. Chama o rabo do cavalo. Se você olhar aqui, é uma coisa bem mais distinta, bem mais imponente, correto? Segundo ele, isso seria a lei do uso e do desuso. Claro que isso traz alguns desdobramentos para a gente. O primeiro desdobramento, em tom até de crítica, é o que a gente ouve por aí, como, por exemplo, na resistência a antibióticos. Algumas pessoas acreditam que o uso do fármaco, o uso daquela droga, estimula as bactérias e, de alguma forma, elas entendem qual é aquela substância e sofrem modificações a fim de não ser mais vítima daquela toxina, daquela substância. Isso é uma grande bobagem que não faz muito sentido à luz da evolução. A bactéria ela não tem um mecanismo quase microscópico, quase estupidamente investigativo do ponto de vista molecular para identificar aquela substância e desfazer aquela substância, se proteger dela, tá certo? A história em relação a isso a gente vai contar um pouquinho mais lá na frente. Outra coisa que se fala muito, de maneira equivocada, mas que tem a ver com essa lei do uso e do desuso. Algumas pessoas estão nascendo sem o terceiro molar lá atrás nos dentes, tá certo? Na nossa boca.
Porque, teoricamente, a gente não precisa mais. O alimento está processado, ele agora é cozido, é frito, é assado, ele recebe substâncias químicas para ficar molinho, é tratamento gourmet e tal. E isso fez com que a evolução estivesse deletando esses dentes da nossa boca. Isso também não é verdade e não tem nenhuma comprovação científica sobre, tá certo? E nada mais é do que um inconsciente coletivo criado por esse cidadão chamado Lamarck. A lei do uso e do desuso, ela não existe na prática. Se não, vou te dar um exemplo bem ridículo, mas bem palpável. Eu sou destro. O uso das minhas estruturas do lado direito faria, segundo Lamarck, com que essas estruturas se desenvolvessem. E o lado esquerdo, que eu termino usando como apoio, como lado acessório, deveria ser mais fraco. O meu braço direito deveria ser mais forte que o esquerdo. E isso não é verdade. Então, é fácil verificar. Um corredor ele não fica com pernas maiores porque está correndo. Nenhum nadador fica com braços maiores porque está nadando. Então, essa lei do uso e do desuso e a adaptação ao meio, elas têm algumas falhas. Pior é você dizer que isso já é hereditário. Já seria passado na sua prole. Tá certo? Mas Lamarck tem lá o seu lado positivo. Ele foi o primeiro cara a pensar nos processos de modificação que poderiam gerar novas espécies. Então, palmas para esse cara. Já o Darwin, galera, o Darwin propôs uma ideia um pouquinho diferente. Todo mundo sabe um pouco da história do Darwin, né? Ele pegou um barquinho, foi dar um rolê aí no mundo, tá certo? Como um grande naturalista que ele era, parou para prestar atenção em alguns detalhes. E claro, ele não estava sozinho. O Darwin, ele leu um pouco dos trabalhos do Malthus, ele leu um pouco dos trabalhos do Wallace, e o próprio Wallace já tinha pensado, por exemplo, na história da seleção natural. Darwin só teve um insight de escrever sobre isso e de perceber como a seleção natural podia agir nos seres vivos. Essa foi a grande sacada dele. E entender que essa evolução seria atingida na reprodução diferenciada de alguns indivíduos. Então deixa eu te contar. De maneira até análoga, o Darwin também se baseou em 3 princípios. O princípio da variação, ou seja, as espécies elas vão ficando diferentes ao longo das gerações. O princípio da hereditariedade, você é muito mais parecido com os seus genitores. Os genitores são mais parecidos com a prole, entenda como quiser, do que com outras espécies. Então há uma certa manutenção de características anatômicas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais ao longo de gerações. Elas também não sofrem modificação radical. E o princípio da seleção, né? O meio ambiente, de alguma forma, vai escolher quais seriam as melhores modificações. Beleza? Para Ernst Mayr, um biólogo evolucionista alemão genial, ele disse que Darwin percebeu claramente 2 aspectos fundamentais na evolução. O primeiro deles foi a anagênese, a transformação gradual das espécies, pela qual surgem novas características a partir das características primitivas dos ancestrais. Olha, isso dá um buruçum na cabeça do fera, mas é exatamente isso. Aquela ideia de que espécies muito parecidas provavelmente vieram do mesmo ancestral. E a cladogênese, diversificação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. A gente estaria vendo a timeline acontecendo. Vem uma espécie, essa espécie, por vários motivos, ela se afasta, né? Grupos se separam em grupos diferentes, que vão viver em ambientes diferentes, e com o passar do tempo vão originar novas espécies. Então, essa foi a grande sacada do próprio Darwin. Beleza, turma? Deixa eu te explicar um pouco, de maneira esquemática, mais ou menos o pensamento darwiniano, que obviamente se contrapõe àquelas 3 leis de Lamarck. Moçada, para Darwin, tudo começa com uma espécie qualquer. Então, vou colocar aqui, ó, a espécie A. Essa espécie A sofre naturalmente, olha, essa palavra tem que fazer toda a diferença aí no teu vocabulário. Naturalmente, ela sofre modificações. Vamos botar aqui. Essas modificações podem acontecer de duas maneiras, 2 mecanismos. O primeiro são as mutações. Mutação, palavra que a gente tem um medo danado, né? A gente acha que mutação serve para dar superpoderes, ou então para o indivíduo ficar com problemas físicos e mentais. Na verdade, moçada, mutação é qualquer modificação pontual ou não no teu DNA. Então você com certeza porta algumas mutações, pequenas modificações nas bases nitrogenadas do DNA.
qualquer modificação naquela história da adenina de frente à guanina, né, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, né, citosina na frente de guanina, se ao invés desse pareamento, isso aqui, essa timina for substituída por outra adenina, turma, a gente já tem aqui uma mutação. Bem pontual, né? Bem simples. Mas para você entender que o conceito de mutação é realmente muito simples. Qualquer modificação no teu DNA. Normalmente, isso aqui é fruto do processo de replicação do DNA, onde uma enzima chamada DNA polimerase vai criar novas fitas de DNA e geralmente ela deixa uma falha. Claro que existem mecanismos enzimáticos, como a DNA polimerase 1 e 2, que podem limpar essa bagunça. Mas é fato que toda vez que as nossas células se multiplicam, elas acumulam pelo menos um erro de pareamento, uma mutação, tá certo? Muito bem. Outro mecanismo também natural que pode promover modificações, só que num tom menos agressivo, seria a permutação gênica, chamada aí em inglês de crossing over. Então, essa permutação seria outro mecanismo interessante. Essas modificações vão gerar o que a gente pode chamar de espécie A modificada. Muito bem. Né? Uma espécie A modificada. Quem vai dizer para a gente se essa espécie A modificada vai sobreviver mais, melhor, vai se reproduzir mais e melhor? É um troço chamado seleção natural. Tá certo? Seleção natural nada mais é do que um mecanismo que o meio ambiente tem de selecionar os melhores genes. Eu costumo dizer na prática que a seleção natural é uma força antagônica à vida, tá certo? Ela impõe limites nos seres vivos. De maneira bem prática, é aquela seleção que é direcionada pelo meio ambiente. Perceba que a seleção natural do interior daqui de Pernambuco é um ambiente seco, com solos áridos, com uma amplitude térmica muito grande, né? As temperaturas ao longo do dia mudam bastante, de dia é muito quente, de noite fica um certo frio, tá certo? Uma ausência de nutrientes, é muito difícil você encontrar nutrientes no sertão. E de maneira bem análoga, a gente pode ter o Alasca, como um segundo exemplo. A seleção natural lá é para um local onde tem muita neve, muito frio, dificuldade também de se encontrar alguns recursos naturais, tá certo? E perceba que as espécies têm que acumular diferenças de acordo com esses locais. Então a seleção natural, ela é, antes de mais nada, pontual. E isso é importante para você entender a aula número 3, que é o processo de especiação, tá certo? Essa seleção natural vai atuar sobre essas modificações gênicas e vão trazer para a gente 3 possíveis realidades. Elas vão dizer para a gente se essas modificações são benéficas, se elas são boas, se elas são maléficas ou deletérias, por exemplo, provocando alguma doença, alguma desvantagem para o portador, ou se elas são nulas. Sim, são modificações no nosso DNA que não provocam absolutamente nada no nosso corpo, não modificaram nada, tá certo? Quem vai discernir se essa modificação foi boa, ou seja, vantajosa, deletéria ou ruim, promotora de doenças, ou simplesmente nula, nem vai nem vem, é a seleção natural. Se essa seleção natural falar para a gente que essa modificação é boa, esse indivíduo modificado, ele se reproduz bem mais e melhor. É aqui que está o pulo do gato. Se ele vai se reproduzir mais e melhor em relação à espécie A, com o passar do tempo, a espécie A vai perdendo o território, vai desaparecendo e vai sendo substituída pela espécie A modificada. Simples assim, tá certo, turma? É por isso que a ideia de evolução darwiniana pode ser resumida em uma única frase: reprodução diferenciada de genótipos. Perceba, esse genótipo modificado vai se reproduzir mais e melhor do que o genótipo original. Então a gente pode resumir, sintetizar a evolução segundo Darwin por essa frasezinha simples: reprodução diferenciada de genótipos, tá certo? Então, toma bem muito cuidado com isso nas provas e nas questões de vestibular que tu vais enfrentar. Segundo Lamarck, 3 leis: uso e desuso, tá certo? Adaptação ao meio, hereditariedade dos caracteres adquiridos. Segundo Darwin, 3 princípios básicos. O mais importante deles
é a transmutação das espécies. É as espécies sofrerem modificações que vão ser testadas pela seleção natural. Se elas forem vantajosas, esse indivíduo vai se reproduzindo mais e melhor e vai substituindo as espécies mais antigas, onde a sua história vai sendo contada, por exemplo, através dos fósseis. Beleza, turma? Gostou? Curtiu? Descansa, relaxa um pouquinho, relaxamento do coraçãozinho, se prepara para o módulo número 2. Desde já, forte abraço. Não esquece de baixar a ficha aqui embaixo para dar uma estudada junto comigo e dar uma revisada. Beleza? Forte abraço.